Ok, cá estamos nós, mais uma vez, cinema no 7,5. Desta vez, espero que não tenhamos muitos problemas técnicos, áudios e vídeos e áudios. Hoje estamos com o Clérigo, Mário Bastos, estamos com o Elker Burger, dois jovens realizadores, dois jovens, o Elker que apareceu agora, mas agora apareceu, dois jovens realizadores, o Mário Bastos, realizador, como que eu saiba, sou realizador, não é? Mais nestes estágios aí do cinema. O Elker também é ator, realizador. E este ano, estes dois jovens aqui têm tido bastante sucesso. O Elker agora desapareceu, o sucesso, ele não gostou do sucesso. Mas pronto, temos o Mário Bastos, vamos começar a falar com o Mário Bastos. Antes de tudo, ainda vou passar aqui a palavra ao Orlando. Olá, Mário. Olá, Miguel. Olá. Tu foste um dos mais desejados aqui neste live. Demorou a chegar, mas chegamos. Também tens sido muito publicitado no filme, não é? Estou a ouvir muito baixo. Tens sido muito solicitado. Muito trabalho. Vamos começar. Há muita gente que acredita que não conhece. Podias dizer uma pequena biografia. Estou a ouvir mesmo muito baixo. Podes fazer uma pequena biografia, uma pequena apresentação tua, se faz favor? Sou péssimo mas ok, basicamente, como disse o Miguel, eu sou realizador, mas para além de realizador, sou um dos fundadores e sócios da Geração 80, que é uma produtora angolana. Fez agora 10 anos, vocês já tiveram aqui um dos nossos outros sócios, que é o Jorge Cohen, que é produtor, mas não só realizo, como também escrevo guiões e faço muitas outras coisas, edito, ou seja, eu considero-me uma pessoa que está no cinema a várias mãos, não só como realizador. Ok, bem, esta bio foi bem curta, tu querias... Ok, esta bio foi bem... Queria ganhar tempo. Sim, queríamos ganhar tempo para o Elker também. Não, mas o Elker já está aqui, já. Já cá o Elker toda vez. Ok, eu conheci o Mário Bastos o primeiro filme, foi em 2008, no Festival de Cinema Ficolanda 2008. No Chiari, era o Chiari, não era? Era. Uma obra, era um exercício teu que fizeste nos Estados Unidos da América. Então, desde que tu vieste dos Estados Unidos da América, até agora, fala-nos um bocadito nisso, o que é que aconteceu em currículos de filmes, por onde é que estes filmes andaram a passear, e qual deles todos o mais importante para ti? Eu sou daquelas poucas pessoas que teve o privilégio de estudar fora e de estudar cinema. Não existe muita gente em Angola que tenha feito um curso de cinema e realmente eu tive esse privilégio, né? E quando voltei com vontade de fazer filmes aqui. O primeiro filme que fiz aqui foi o Alambamento, mas já tinha feito outras curtas nos Estados Unidos, como tu disseste, e já concorri aqui ao primeiro Pico Luanda. Também estive naquele primeiro encontro de cinema e audiovisual em 2005, que aconteceu, que foi um encontro bem quente. Foi nesse encontro que conheci o Eri Claver. Foi aí que nós nos conhecemos a primeira vez, na verdade. E depois, desde então, quando voltei para Luanda, juntei-me com o Jorge, com a Chiloia, abrimos a Geração, começamos a trabalhar naquilo que era o projeto Trilhos, que levou-nos ao documentário do Independência,
entretanto, durante esses 10 anos, estive mais envolvido em documentários ou pequenas curtas, e agora, neste último ano, fiz o Ar-Condicionado, que é a minha primeira longa de ficção. Eu diria que não existe nenhum filme meu favorito até agora, porque em todos os filmes eu aprendi um pouco mais sobre mim mesmo, sobre o país, sobre as pessoas à minha volta, e é isso que eu gosto do cinema, né? Essa capacidade de nós entrarmos na vida das pessoas, na nossa própria vida, e fazer essa reflexão, não só com o documentário, mas também com a ficção, né? Tu tiveste uma experiência muito longa para montar esse documentário da independência, e depois já tiraste, eu não tinha notícia, aliás, que querias fazer uma longa-metragem com uma coisa do Luís Mendonça, qualquer coisa nas Pasarinas. O Rei das Pasarinas. O Rei das Pasarinas. Fui surpreendido com um filme de autor rodado em condições mínimas, qualquer coisa aqui. Eu gostava, como diferencias esse lado documental? Fazer documentário e ficção dá-te o mesmo prazer? Como é que diferencias esses lados? Bem, falando do Reino das Casorinas, ainda é um projeto ainda por fazer. O ar-condicionado acontece no processo enquanto eu estava a tentar desenvolver o Reino das Casorinas, e de uma necessidade muito grande de eu querer voltar à ficção, né? E também nós produzimos muitos documentários e queríamos começar mesmo. Não existe para mim uma distinção entre gostar mais de estar numa ficção ou num documentário, e eu até gosto quando as linhas até se confundem, não só a nível estético. Eu acho que o Ar-Condicionado é um filme com uma dose muito grande de realidade, apesar de ser ficção. E é isso. Eu acho que vou tentar sempre trabalhar nos dois géneros. Não vejo como fiz só documentários, agora só vou fazer ficção. Não vejo como uma coisa já fechada ou terminada. Ok. Welket, estás connosco agora? Alô, Welket? Welket? Welket parece que não nos está a ouvir. O Welket não nos está a ouvir, tudo bem. Welket, estás nos a ouvir? Welket, tu? Não nos ouve. Bem, eu acho que o Welket não nos ouve. Welket... o Mike... Alô? Estou aqui. Sim. Desculpem-me. Bem. Fradique, vamos tentar fazer isto com um delay, pode ser? Ok, pode. Então, Welket, estávamos a falar com o Mário, agora vamos falar contigo. Fala um bocadito sobre ti, tu e o cinema, tu, Welket, como ator, tu, Welket, como realizador, tanto de ficção como de documentários. Apresenta-te, fala um pouco sobre ti e no teu prémio, e parabéns, é verdade, ganhaste agora um prémio como ator, melhor ator do Alexanderplatz, Berlin Alexanderplatz. Aqui o nosso caçula, o nosso caçula premiado. Fala sobre ti, Welket. Isto é mesmo com delay hoje. Ok, a minha resposta deve chegar com cerca de 10 segundos de atraso. Antes de mais, é com grande felicidade que eu estou aqui agora presente a falar com vocês. Vejo aí diante de mim essas figuras tem-se configurado que sendo vosso comparsa, fazendo
essa sensibilidade e essa capacidade de sonhar, desbravemos por territórios que não seja, por exemplo, Portugal, né? E graças a isso também eu acho que, né, que consegui muito recentemente acredito eu. Bem, a Alemanha deve estar aí com vários problemas de internet. É que a Alemanha ontem atingiu o número máximo de Covid. Pelos diversos lugares também ter um estilo criativo naquilo que é o meu trabalho de ator, mas também o realizador. Comecei a fazer teatro amador em 2005. Segui para o teatro académico na faculdade. Eu espero que vocês me estejam e portanto basicamente estou aqui a fazer uma performance porque eu não sei se conseguimos ouvir com muito delay e com um bocado de cortes, mas estamos a ouvir o Albert. 2013 Está um bocado difícil de seguir. Para curta-metragem e senti minimamente e isso acontece porque senti a necessidade de diria eu, contar as minhas próprias histórias e poder trazer um fio de artistas e talentos com os quais eu dar mais, não só mas também pela questão pudesse trazer e digamos, um tecido humano diferente daquele que é celebrado na ficção nacional portuguesa ou então no cinema português, tipicamente falando. É daí que eu começo a escrever argumentos para cinema, a realizar, mas depois de ter ido em 2012, começo a perceber que o privilégio que eu tinha de poder estar a viajar proporciona, não é? Que se puderam enquadrar no contexto da faculdade, mas também no contexto de alguém que está em Portugal e que tem uma ascendência. Primeira vez consegue ver a história que implica Portugal, não é? Contada por outras pessoas que não meramente conseguiu percepcionar a história do período escravocrata e colonialista dada pelos brasileiros e a partir desse momento tornou-se mais claro para mim de que o cinema poderia ser a minha forma de para desconstruir algumas falsas verdades ou algumas percepções que temos num país com Está muito mal o sinal mesmo, Miguel. Está muito mal. Acho que vamos ter, não sei, essa frieza, essa loucura de querer experimentar
tive a possibilidade. Pois é, só agora é que ouvi vocês dizerem que sozinho. É um bocado chato porque o Elka está a dizer algumas coisas importantes e não se consegue ouvir. O discurso está descontínuo. A gente vai discorrer. Pá, que pena, porque há umas coisas bastante interessantes que foram ditas, metade delas não ouvimos, eu acho que vamos ter que inventar um StreamYard com legendas automáticas de pensamentos. Mas acham que isso tem a ver com as câmaras, com o sinal está pesado, não sei. Epá, não sei, aqui o sinal está a correr bem, o teu também está a correr bem. Eu ouço muito bem e acho que me estás a ouvir bem e estás-nos a ouvir também bem. Sim, eu ouço bem. Isto foi a Alemanha, que hoje teve o dia com o maior doentes de Covid e acho que a internet também sofreu com esta história. Mas vamos continuar a conversa. Tenho uma sugestão. Ok. Com o Fradique e depois eu percebi a sugestão seria falarmos primeiro com o Fradique e depois com ele. Eu percebi a tua sugestão, Elka. Pode ser, talvez melhor. Agora vamos continuar a falar com o Fradique então. Sim, porque realmente Elka, fica a ver o resto da conversa, porque estava com muito interesse também de continuar a falar e trocar ideias, porque isto é a ideia principal normalmente do 7,5, não é? É discutir, ouvir, perceber e absorver e querer ideias, obviamente. Queríamos um bocado também discutir este confronto. Queríamos este confronto entre um percurso feito por um afrodescendente situado na Europa e coisa, e tu fizeste um percurso depois de voltar e inicias o teu percurso profissional que aderes a outro tipo de temáticas. Não estás preocupado com o retorno às origens, que é muito normal nas temáticas da afrodescendência. Tens um outro tipo. Queríamos confrontar estas duas visões. Não vai ser possível, mas vamos por aí. Tu já seguiste o Elka, de certeza, já és amigo dele, não é? Nunca nos conhecemos ou falamos, já trocamos mensagens e espero um dia poder trabalhar com ele, como com vocês os dois também. Também gostava. Era isso que eu te queria perguntar. Tu no teu filme usaste atores não profissionais, gente muito ligada ao ambiente onde estava e gostaria de saber quando é que chegar a nossa vez, não é? O filme é uma mistura com atores e não atores, não é? E obviamente que eu, como profissional do cinema, tenho todo o interesse em trabalhar com outros profissionais e com atores e tudo mais, mas eu também acho que é importante haver este quase que choque, porque também pode-se encontrar muitos novos talentos. Eu acho que durante as gravações e com a experiência com o José Quitaculo como Mataceu, eu acho que
descobri ali um ator que não foi treinado para ser ator, mas que era exatamente aquilo que eu e o Eri procurávamos para o papel, não é? Ok. Vocês, o filme, agora voltando ao ar-condicionado, claro, o filme tem viajado muito, o filme tem sido muito bem recebido, pelo menos pelo que eu vejo pelas críticas. Como é que ele tem sido recebido? Como é que ele tem recebido? Como é que ele tem sido recebido pelo público? Não sei se tens ido a todos os festivais, parece-me que não, mas sei que estiveste em Rotterdam, não sei onde é que estiveste mais. Fala-nos um bocadito dessa experiência, que isso põe-me curioso de ver os não angolanos, não falando dos críticos e dos júris dos festivais, o público em geral, como é que ele reage ao ar-condicionado, ao ver esta Angola, que não de zebras, elefantes e macacos a guardar o real. É verdade, o primeiro festival que fomos foi o do Rotterdam, que era onde tínhamos a estreia mundial, e depois, provavelmente, seria o ano que eu ia viajar mais na minha vida. E com o Covid, as coisas ficaram todas canceladas em termos de viagens. O filme tem continuado a ir a festivais, mas muito em modelo online. Alguns festivais fazem metade online, metade presencial, como amanhã vai ser com o Porto Postdoc, onde o ar-condicionado vai estrear em Portugal. Ou seja, vai ter uma exibição no cinema, mas também está online, né, no festival. Eu vou dizer que eu fiquei muito surpreendido com a reação do público lá fora, porque na altura que exibimos o filme foi em janeiro e nós tínhamos acabado o filme mesmo em dezembro. Eu estava muito cansado com todo o processo não só de produção, mas de pós-produção do filme, que quase estava anestesiado, já não sabia avaliar o filme que tinha em mãos, né? E fui surpreendido porque as pessoas conseguiram ligar-se muito com os personagens do filme, não só o Matacete, como a Zezinha e o próprio Cotamino. Tem sido muito interessante ouvir feedback da China que pensam que o Cotamino é uma espécie de feiticeiro, mas ao mesmo tempo ver como é que a Zezinha é um personagem que no Brasil tem recebido... não só a Zezinha, mas o Matacete também, são dois personagens que têm recebido muita simpatia, as pessoas empatizam muito com esses dois personagens, então aí consegui também perceber-me um bocado que este filme obviamente fala para as pessoas que conhecem a cidade do Luanda, a Baixa da cidade, e vocês os dois conhecem muito bem essa Baixa. O filme toca de maneira diferente, mas ao mesmo tempo consegue comunicar com outros países e com outras pessoas mesmo dentro de Angola que não conhecem tanto a estrutura de viver num prédio daqueles, de viver numa Baixa. Que outra surpresa que foi para mim é várias pessoas perguntarem se aquilo era Luanda nos anos 90 ou se era uma Luanda que é no futuro, distópica. E eu disse, não, aquilo é Luanda no presente. Então, o filme tem essa qualidade também para as pessoas que não são de cá, de não perceberem em que tempo é que se passa. E eu acho que isso ganhou bastante força também. Deu bastante força ao filme. Ok. Tu nos teus filmes és guionista dos teus filmes, o guião... É porque há realizadores que vão construindo o guião e há algumas mudanças, mas não para os teus guiões, como o do Alambamento, que eu também gostei muito do Alambamento. Fazer a verdade, também gostei bastante do Alambamento, que eu vi aí na ilha, acho que foi na ilha, na igreja, projetado aí na igreja, acho que foi a vossa primeira projeção pública aqui em Luanda. Tu, além de escreveres, além de realizares, também escreves os filmes, os guiões são teus? Sim. Tenho escrito sempre os guiões dos meus filmes, mesmo durante o Independência também estive a escrever o guião, apesar de ser um documentário, mas obviamente foi um guião escrito com a historiadora Conceição Neto e um dos produtores, que é o Paulo Artes, e este filme Ar-Condicionado é a primeira minha parceria com um guionista num projeto de ficção e foi a parceria perfeita, porque eu considero o Eri Klaver como
o meu parceiro a nível de cinema aqui em Angola. Nós falamos sobre cinema já há muitos anos. Como eu disse, eu conheci o Eri em 2005, no primeiro encontro de cinema, depois da Guerra Civil ter acabado. E desde então a gente tem falado sempre muito, trocado muitas ideias a nível de coisas que a gente gosta de cinema, e depois ele juntou-se à geração e temos ensaiado muito as coisas que queríamos fazer. Eu considero, por exemplo, aquele projeto que fizemos para o Nasce um Mosquito, que foram 8 vídeos, que foi a nossa oficina de começar a testar essa parceria. E acho que tanto eu como o Eri, quando estamos a escrever sobre Luanda, muitas vezes completamos as nossas frases, completamos como é que a cena deve seguir, ou seja, estamos nessa sintonia, e eu acho que isso é daquelas coisas raras e que eu espero manter durante alguns anos. Ok, temos aqui uma pergunta do Vitor Hugo. Fradique, o Mata Sede foi o personagem ator melhor conseguido do cinema angolano nos últimos tempos. Sendo o ator um não profissional, como fizeram para dar tão certo? Voltando um bocado ao personagem Mata Sede, tanto eu e o Eri gostaríamos que o personagem tivesse cerca de 60 anos, era um personagem mais velho. E quando fizemos o casting, para já não estávamos a ter muitas pessoas dentro desse perfil. O Orlando também não estava aqui, no território nacional nessa altura. Lembro-me, mandaste uma mensagem para nós e tudo. E depois, a dado momento, já estávamos a ficar preocupados por não encontrar o personagem principal e decidimos começar a procura por uma pessoa que tivesse uma alma de pessoa mais velha, não tivesse necessariamente os 60 anos. E na altura o Eri encontrou um vídeo do José Kitaku, que faz de Mata Sede, no Facebook, no live, a falar sobre cinema, e nós gostamos muito do sotaque dele, dos maneirismos dele, então decidimos chamá-lo para fazer casting. Mas quando ele veio fazer o casting, nós já tínhamos escolhido a personagem da Zezinha. Então ele veio fazer o primeiro casting já com a Zezinha. E eu acho que isso foi uma mais-valia, porque assim que ele começou a fazer a cena com ela, a diferença que existe de energia e a química foi automática. E tanto eu como a Maria olhamos um para o outro e dissemos, é o José. Porque ele realmente carrega essa alma mais velha, carrega também esse interesse, porque o José também foi falar com vários guardas, teve a estudá-los de certa forma, e foi muito engraçado porque ele, quando colocou aquela farda de guarda, durante os dias de gravação, ele foi confundido como guarda várias vezes durante a gravação. Ou seja, ele conseguiu realmente personificar, encarnar um guarda na Baixa da Cidade. Ok. Agora, o Welker está a nos ouvir, ainda bem o Welker está a nos ouvir, já mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp, já eu estou-vos a ouvir muito atentamente, quando precisarem de mim, chamem-me, portanto, é como se fosse a 3, como estava combinado. Planos para o futuro, o que é que vem a seguir, Fradique? É o seguinte, eu neste momento ainda tenho um projeto que, como estava a dizer o Orlando no início, que é o Rei das Casorinas, que é um projeto que eu ainda quero estou a desenvolver, mas é daqueles projetos que eu acho que vai levar alguns anos para ser feito, porque é um projeto ambicioso, que passa-se em Angola nos anos 80, é um filme de época, várias localizações, muitos personagens, e é um filme que eu quero fazer bem feito. E neste momento, a geração 80, nós estamos a funcionar um pouco de uma forma rotativa, né? Acabamos de fazer o Arginado, lançamos o Arginado. Este ano começamos a gravar a longa do Eri. Ainda está em gravações, com muitas interrupções por causa do Covid. Portanto, o próximo projeto, saindo da geração 80, é uma longa do Eri. E quando digo isto... Quando eu digo isto é porque... Diz.
Desculpa. Não, assim, eu acho que já ouvi o Eri a falar bastante entusiasmado sobre essa longa. Sim, ok. Vamos continuar a falar. Agora queríamos... qual é a tua opinião sobre a política do cinema em Angola? Não existe. Não existe. Eu acho que... Não sei, desde que eu estou... ou considero-me um profissional do cinema, eu acho que eu nunca vi nenhum plano para o cinema sério. Eu acho que as nossas instituições não têm uma visão clara e eu acho que é mesmo, não é só falta de conhecimento, acho que é falta de vontade política, né? Eu fico um pouco cansado de não ouvir, não só de um ministro ou de uma ministra da Cultura, que já tivemos vários, de pedir para nós, os artistas, sermos mais criativos, de sermos mais engajados. Eu acho que isso é uma falta de respeito para todos os artistas angolanos, inclusive vocês que estão aqui há décadas, que têm que fazer um esforço colossal para conseguir que os projetos avancem, para conseguir estar inspirados, para subir ao palco, para conseguir fazer um filme, para conseguir fazer uma associação, para falar sobre cinema. E eu acho que está mais do que na hora de nós exigirmos das instituições para elas serem mais criativas, para elas terem mais visão do que se quer, porque essa responsabilidade, não só na área da cultura, acontece em várias áreas no país. O Estado desresponsabiliza-se um bocado, é como os prédios, né? Cada um à sua sorte. E eu acho que nós vamos continuar a fazer, porque temos essa vontade, temos essa necessidade e compreendemos a importância da cultura, mas temos que continuar a pressionar o nosso Ministério, as nossas instituições. É preocupante para mim, nos 10 anos da geração, o Instituto de Cinema é praticamente extinto, uma coisa que existia desde 77, agora está ali atirada às indústrias criativas, uma coisa é verdade, foi mesmo que tem um nome composto. É verdade. Olha, está aqui o Tianga Daniel. Tianga Daniel. Ele disse que percebi que é um projeto dos anos 80. Não é um projeto dos anos 80. O projeto dos anos 80 foi um projeto dos pais do Mário, dos pais do Jorge e dos pais do Eri. Eles são a geração 80, desculpe, já agora eu vou responder. Eles são a geração 80 e nasceram nos anos 80 e é por isso aí que a produtora chama Geração 80 Tianga Daniel. Bem, isso parece um programa de rádio. Está na lógica. Qual é a tua apreciação sobre o cinema que se faz atualmente em Angola? Tu segues? Sigo. Eu acho que para já não há muitos filmes, não é? E o que acontece é que eu acho que também como as instituições existe uma visão um pouco clara do que se quer fazer. Eu acho que existem muitas cópias de realidades e de filmes e de uma indústria americana que tem um peso e uma influência muito grande no mundo e que muitas vezes não são bem conseguidas porque infelizmente não temos os orçamentos com o filme americano, não temos os técnicos que os filmes americanos têm e eu acho que para além de eu não ter muito interesse nesse tipo de cinema, eu acho que é uma desvantagem tentar copiar esse tipo de modelo de produção de cinema. Eu acho que é mais importante vermos a nossa realidade, adaptarmos. Acho que é importante questionar também os formatos e os métodos de produção, né? O que vale estarmos a fazer filmes milionários dentro de uma realidade que tem muitas carências, não só a nível
da cultura, mas a nível da educação e da saúde. Ou seja, mesmo o próprio formato de produzir o filme, eu acho que é importante ser sempre repensado e discutido. Por isso é que eu a falar que a geração inteira agora estamos a testar formatos novos, né? Ou seja, fizemos um filme que é o ar-condicionado, agora estamos juntos a fazer outro filme que é o do Eri, e tentar ver se este projeto de coletivo, né, de agregar pessoas, não só fazer o projeto de uma só pessoa, é um caminho que se calhar mais viável dentro da nossa realidade e não só. Né? Ok. O budget costuma influenciar as tuas opções artísticas? Sim, quer dizer, eu quando estou a escrever, eu não estou a pensar muito no orçamento, a nível de guião. A nível de execução, talvez, né? Mas, de qualquer forma, há bocado estava a dizer que esta nossa conversa é uma analógica, com interferências e tudo mais. Eu não sou muito fã dos efeitos especiais em pós-produção, eu gosto de fazer as coisas mesmo. Eu não tinha nem dinheiro e não tinha também muito interesse em ver ar-condicionados a cair em pós-produção. Eu queria atirar ar-condicionados, literalmente. E foi isso que fizemos. Portanto, também tem o próprio formato de eu fazer. Eu gosto desse cinema que pega e faz as coisas mesmo, em vez de estar a fazer as coisas completamente em pós-produção. Acho que é mais divertido, leva-me também para outro tipo de experiências, não só para a equipa, mas também para o elenco. Ok, está aqui mais uma pergunta e depois acho que vamos falar um pouco sobre o Welket e depois com o Welket, mas aqui uma pergunta da Gesseline, só um momento. Anjos Policarpo. Gesseline dos Anjos Policarpo. Olá, Fradique. Como é que está a ser esta onda de reconhecimento internacional com a recepção de prémios, atrás de prémios, atrás de prémios, atrás de prémios para o ar-condicionado filme? Não são assim prémios atrás de prémios. Nós recebemos 3 prémios e obviamente que não só eu, mas todo o elenco, toda a equipa recebemos com muita alegria esses prémios. É sempre um reconhecimento para qualquer artista e para qualquer trabalho que nós estamos a fazer, saber que em qualquer canto do mundo, ou mesmo aqui no nosso país, que o trabalho é reconhecido. Ou seja, isso dá-nos força, dá-nos motivação, mas não é o nosso foco, né? Nós não estamos a fazer filmes para ganhar prémios. Estamos a fazer filmes porque acreditamos no cinema, acreditamos que é importante contar essas histórias, acreditamos que são histórias que podem trazer algum tipo de reflexão, podem trazer algum tipo de discussão e é mais isso que estamos atrás do que propriamente prémios. Ok. Olha, está aqui o nosso amigo Matamba, Fernando Reis Joaquim. Matamba, não somos só 3, somos 4, o Welket já vem, portanto nós os 4 também te mandamos um grande abraço. Vamos mudar, uma pergunta final, porque veio o Welket a seguir. Como é que tu, que tipo de pontos podes estabelecer com o cinema afrodescendente? Que tipo de pontos nós aqui, uma produtora como Geração 80, pode estabelecer com os cineastas, o meu Welket, que trabalha na diáspora, essencialmente? Eu acho que essas pontes já existem, né? Agora recebemos aqui um abraço do Matamba e eu acho que é um ator que eu também gosto muito, admiro, sou fã. Tanto eu como o Welket são 2 atores que eu gostaria de trabalhar um dia. Juntamente com vocês os dois, os nossos veteranos. Mas eu acho que se gasta da hora, pá. Estão a oferecer papéis para filmes. Mas eu acho que... Eu acho que o
o cinema que estamos a fazer não tem que ser limitado só a Angola, ou só Portugal, ou só Guiné-Bissau, Cabo Verde. Eu acho que é importante essas pontes que já existem serem mantidas, haver mais conversa, porque só de pensar que eu posso fazer um filme com o Matamba, com o Welked, com vocês os dois, com o pessoal que está no Brasil, com o pessoal que está em Moçambique, só torna tudo mais forte a nível de produção. Eu acho que os projetos ganham outro peso. Em vez de nós estarmos aqui na luta de procurar coprodutores franceses e dar voltas ao mundo para conseguir financiar, eu acho que há aqui uma possibilidade de realmente essas pontes serem mais sólidas, e eu tenho a certeza que não só como Welked, que é uma pessoa que não é um ator, é realmente aquilo que eu chamo de filmmaker, tem mãos em todos os lados no processo criativo e no cinema. O Matamba também é um desses atores, não só de tudo que fez no teatro, mas também de todas as coproduções internacionais que eu já vi o Matamba envolvido. O último filme que eu vi com o Matamba acho que foi o Animal Amarelo, que é um filme brasileiro com coprodução com Portugal, e eu acho que é importante essas parcerias acontecerem a nível dos nossos países todos, não só trabalharmos com cineastas franceses ou portugueses, ou seja, realmente ativarmos agora com estes anos de experiência que todos estamos a ganhar, essas parcerias para termos produções internacionais com peso aí. Ok. Então agora vamos dar aqui uns passos ao Welked. Welked, que nos estás a ouvir, quando deres a tua chamada de entrada, eu carrego aqui e vais... Não é preciso estar a ouvir, ele já mandou mensagem a dizer que estava a nos ouvir. Welked, quando quiseres entra, se faz favor. O Welked realmente é, como tu dizes, um filmmaker. Absolutamente filmmaker. Eu já ouvia a subir Montes da Tijuca, eu já ouvi nas terras batidas de Bissau, eu já ouvi nos bairros periféricos de Lisboa, eu já ouvi, não vi ainda, mas gostava de ver naquele grande papel que fizeste agora no Alexanderplatz e para o qual ganhaste um prémio. Vamos só estar à espera um bocadinho que o Welked entre. Mr. Welked, pode. Quando ele não vem... está aí. Está aqui, ele já deu o sinal. Tumbas, Welked. Olha, Welked, estás sem câmara. Agora estás com câmara. Add to stream. Querem que eu desligue? Porque o cara pode virar o sinal. Ok, vamos tentar, Fradique, tá? Vamos tentar só a ver se... Ok. Welked, estamos em cima. Olha, está aqui uma Matamba a mandar parabéns ao Welked e ao Fradique pelo grande trabalho que tem feito no cinema e pela maravilhosa viagem que o ar-condicionado tem feito. Obrigado pelas palavras, meu mano Fradique. Também quero muito trabalhar contigo e com a geração. Vamos embora. Ui, isto hoje vai dar prémios. Este programa hoje vai dar prémios. Welked, estás a ouvir bem agora? Estou a ouvir perfeitamente, meu querido. Vamos fazer isto tal como estamos ontem. Estou a ouvir perfeitamente, meu querido. Ótimo. Estamos ontem. Os brothers são fogo. Ok, ótimo. Querem ajudem aqui o aplicativo. Querem ajudem aqui o aplicativo. Olha. Vamos embora. Homem de luta. Você está adiante na luta. Se gostar, adiante na luta. Welked, homem, como já falámos há bocado. Bem, nunca muito. Olha, sabes que eu assisti ao último concerto deste nosso grande José Carlos Fartes. Estava eu a chegar a Guiné em 1976, quando ainda consegui ver, antes do raio do avião cair, ainda ouvi um concerto sentado no chão com 9 anos de idade, a emissão do José Carlos Fartes. Mas não estamos aqui para falar do José Carlos Fartes, ou se calhar também,
Estamos aqui para falar no homem do Arriaga, no homem uau, no homem que até fez uma minissérie. Eu gostei imenso de ver a tua minissérie de episódios de 6 minutos, de 8 minutos. Achei muito inspirado no Arriaga, não é? Fala-nos lá um bocadito agora nessa tua experiência nos bairros de Lisboa. Porquê falar assim de Lisboa? Porquê Arriagas? Porquê a minissérie, que agora esqueci-me do nome? Fala lá, agora vais recomeçar, fala a ti. Da tua experiência lisboeta. Acho que nós vamos ter tempo para falar quase que intimamente fora daqui. Eu acho que o pessoal está bastante entusiasmado com aquilo que o Cinema Palop tem vindo a mostrar nos últimos anos, especialmente este ano. E nesse sentido, Brother Fradik, ouvi-te falar e tenho aprendido bastante com a trajetória do teu filme e, sobretudo, a ouvir-te falar. Eu também acredito que essa união, esse elo está construído, não é? Agora falta colocarmos em prática isso e, naturalmente, que isso implica cada um de nós trazer recursos que tem e não estarmos tão dependentes daquilo que é a convenção para a produção de cinema eurocentrado, não é? Voltando à tua pergunta, Carlos Miguel, eu, depois de ter ido para o Brasil em 2012, e como eu estava a tentar explicar há pouco, apercebi-me de que tinha a possibilidade de transitar com maior frequência, porque justamente não consegui trabalhar com regularidade ou não consegui ver-me a interpretar personagens desafiantes o suficiente em Portugal, não no contexto da pseudo-indústria de cinema que existe em Portugal. Portanto, quando fui para o Brasil, percebi que o facto de estar a transitar, não é? A poder viajar, primeiramente para estudar, mas depois também para poder conhecer outros lugares e para poder ouvir histórias sobre África, Portugal e Brasil, sendo contadas por outras pessoas que não os portugueses. E, naturalmente, por estar no território brasileiro, consegui pela primeira vez trabalhar num cinema que não fosse um cinema português. E esse trabalho foi um trabalho em que me viu outro tipo de corpos, outros tipos de representatividade serem praticados no cinema. Então, quando volto para Portugal em 2013, depois de já ter feito, diria eu, talvez 6 a 9 curtas-metragens, ter participado numa ou 2 longas-metragens portuguesas, inclusive ter ido para a Índia, não é? Em 2008, com o Carlos Paca, com o Daniel Martinho e com outros atores, fazer uma produção de Bollywood. Enfim, que não teve nenhum respaldo na mídia, mas também não o teve na Academia Portuguesa de Cinema, que na época ainda não existia. Eu senti a necessidade de ter de começar a fazer filmes. Só que esses filmes, para serem feitos sem recursos, precisavam ter uma espécie de compromisso com aquilo que é a minha trajetória pessoal e com aquilo que é, a meu ver, a realidade que me é mais próxima. E essa realidade que me é próxima não é propriamente uma realidade que eu tenha vivenciado na primeira pessoa, mas que eu tenha presenciado pelos meus pares. Uma vez que eu faço parte da diáspora africana, não é? Da diáspora negra africana em Portugal, muitas das problemáticas inerentes a essas comunidades me eram familiares. E, portanto, isso despertou em mim a necessidade de ter de começar a escrever histórias em que eu ficcionasse sobre algumas dessas temáticas, mas, sobretudo, podendo trazer atores e atrizes negros para fazerem parte desses projetos. E é assim que surge Bastien e, posteriormente, Arriaga, e, ano que vem, o filme que desfecha esta trilogia, que se chama Sonhos de Cor, filme esse que se chamará Lepsi e Prima, que é centrado na história de 2 mulheres negras lésbicas que vivem na zona suburbana da cidade de Lisboa e que acaba por ser a mesma zona onde estes 2 filmes anteriores, que compõem a trilogia, foram filmados. Van Alma surge enquanto um exercício para, de alguma maneira, sedimentar e desenvolver os personagens, não é?
que iriam compor o filme Arriaga, não é? Porque a série em si, ela visa expandir este universo que tem sido criado desde 2013, com a escrita de argumento de Bastian, não é? E, portanto, essa minissérie, que é composta por 4 episódios, e esses episódios são filmados com as condições mínimas de que dispus, na época, e isso foi essencial. Aliás, isso só foi possível com a colaboração do coletivo Comicalat, não é? Porque eles disponibilizaram equipamento correto, enfim, e naturalmente participaram na pós-produção da minissérie. Essa minissérie visava, de alguma maneira, percepcionar quem eram os melhores atores e atrizes para poderem interpretar as personagens que deveriam compor a história de Arriaga. Por isso é que o que nos é sugerido nessa série é uma apresentação do bairro. Nós vemos o Bastian ainda antes de ele ser a pessoa que nós vimos no filme Bastian, propriamente dito. Nós vemos o Bastian numa fase em que ele era um rufia, a bem dizer, e vemos a Chad, né, que são personagens que são desenvolvidas nessa minissérie, para depois aparecerem quase que pontualmente no filme Arriaga. Né? A minissérie também serve para nos contar tudo aquilo que não é desenvolvido no filme Arriaga, porque o filme Arriaga centra-se sobretudo na personagem Arriaga, que já está a caminho daquilo que vai ser o delito que ele vai cometer à troca daquilo que ele acredita ser a aceitação dos seus pares no bairro onde ele vive. Enfim, há uma grande semelhança que caracteriza a missão e, de alguma maneira, os propósitos destas personagens, não é? Porque, sobretudo, estes filmes de realidade social discutem temáticas que estão altamente centradas à questão identitária, não é? Que muitas vezes está diluída ou marginalizada, não é? Ou invisibilizada nestas áreas que são as áreas periféricas da cidade. Porque estas zonas periféricas ou suburbanas, elas também vivem essa suburbanidade no sentido dos direitos, no sentido das oportunidades e no sentido daquilo que é a identidade de cada um, propriamente dito. Não te estou a ouvir agora, Miguel, embora eu consiga ler. O micro, pronto. Temos aqui uma pergunta. Era o micro que estava desligado. Temos aqui uma pergunta do Vitor Hugo, que vai um bocadito de encontro ao que eu ia perguntar, mas não faz mal. Welcome. Sendo tu um bom fazedor de documentários, ficção, performance, é o teu propósito sempre ir variando nos géneros ou andas a experimentar para te fixar num deles? Eu vejo-me como um artista de expressão transdisciplinar, não é? Encontrei no cinema uma plataforma, um medium de expressão que não encontrei em nenhuma outra forma de expressão. Porquê? Porque, a meu ver, o cinema fixa, não é? E sendo eu descendente de afrodescendentes, nós somos uma geração que não conseguiu palpar o legado material simbólico dos nossos pais, não é? Nós vivemos com a sensação de estarmos a ter que reinventar as coisas que nossos pais já fizeram, não é? Eu, felizmente, tenho um livro que foi escrito pelo meu pai, não é? Um livro de poesia, e que, como não há outros exemplares, eu estou a transcrevê-lo. Com isto, o que é que eu quero dizer? Eu encontrei no cinema a possibilidade de, museologicamente, no sentido fílmico do termo, deixar um legado de repertório pessoal meu, não é? E embora nós venhamos de um meio em que somos perfeccionados enquanto periféricos, não é? Eu sabia que com a resiliência e com um trabalho de autossuperação, que tarde ou cedo os meus filmes viriam a ser pesquisados, viriam a ser entendidos, viriam a ser consumidos, não é? Só que, naturalmente, o cinema
tal como está condicionado, quer do ponto de vista da produção, quer do ponto de vista da sua execução, não deixa-nos dúvidas suficientes para que nós possamos vislumbrar a possibilidade de produzir cinema da maneira como eu faço, não é? Que é capturar imagem por telemóvel e depois remontar com áudios capturados num outro lugar, num outro espaço. Ou então fazer filmes como é o caso do Bassa e Minha Arriaga, em que são comissionados pela GDA, por exemplo, ou através de campanhas de crowdfunding. Ou, por último, começar a construir um tipo de filmografia que é a captação da imagem do próprio autor, né? Participando desse mundo que ele está a captar e que depois, indo para a ilha de edição, ficciona em cima dessas imagens reais. Que é assim como eu tenho feito cinema, sobretudo este cinema que é entendido enquanto cinema experimental. Nesse sentido, eu acho que não estou vagamente interessado em experimentar estas formas de expressão para depois me fixar numa única. Eu vou sim fazendo uso daquela que melhor serve para retratar determinados tópicos que eu considero serem mais urgenciais e que se ajustam melhor à linguagem que cada um destes formatos me possa trazer. Uau! Tu, depois da formação, voltaste à Guiné-Bissau para fazer filmes, captar imagens. Com que opinião é que ficaste? Sérgio, não apanhei a última pergunta, a última parte da pergunta. Tu voltaste a Guiné, foste reencontrar a raiz, foste filmar. Gostava de saber qual foi a tua impressão desse contacto, tu com este percurso de afrodescendente, a procura de raízes, a procura. Qual foi o teu filme? O meu primeiro filme assenta-se justamente nesse desejo de retornar às raízes. Chama-se Buon, não é? Que é um filme que é aberto logo com um poema que se chama Catarsis, escrito por mim, ou seja, em que se começa a falar crioulo. Há toda uma situação que acontece na cidade de Lisboa e depois, por último, vemos o indivíduo, o Tambá, pronto a regressar, enfim, numa paisagem que nos remete para a África. Enfim, só em 2019 consegui voltar a Guiné-Bissau, após 27 anos, longe daquele país. E, naturalmente, que o impacto é avassalador, não é? Porque aparentemente eu tive a sensação de reconhecer os cheiros, a cor da terra, os fenotipos das pessoas que circulam ali, os seus corpos, a luz, a vibração imanente na atmosfera daquela cidade. E claro, né, pude rever a minha família, nomeadamente a minha mãe biológica, e consegui ver as minhas feições nela, e isso foi bastante impactante para mim. Mais do que isso, é que este conceito de guinendade, não é? Dá para desligar só o vosso microfone? Titius. Ok. Este conceito de guinendade, não é? Ele também está transformado, não é? Da mesma maneira que o conceito de lusofonia ou de portugalidade está transformado, certo? Até porque eu sou afro-europeu, não é? E, enquanto guineense, também tenho, de alguma maneira, a cultura portuguesa que se misturou. Não só a cultura portuguesa, como a cultura europeia que se misturou com aquilo que eu entendo como guinendade, não é? E, portanto, a forma de nós reajustarmos, né, com aquilo que é a guinendade entendida por aqueles que lá estão, é voltar a ver este reencontro físico, não é? E neste reencontro tem que haver conversas, tem que haver trocas emocionais, tem que haver ansiedade,
E tudo isso foi-me possível com esta ida à Guiné-Bissau. Foi de tal modo possível como eu também, sabendo que era uma ocasião única, captei muitas imagens, não é? Ao ir para a Guiné-Bissau, não com o equipamento ideal, mas pelo menos com a câmara de filmar que eu levei e com o meu telemóvel que gravei não só imagens, mas também gravei algumas pessoas falar. E o objetivo disto, naturalmente, é montar um doc-ficção que já está a ser montado, tem quase 2 horas, e é um filme de longa-metragem com a estética, não é, que me é inerente e que está correspondente a este conceito de cinematografia que eu chamo de cinema de autorrepresentação. E, sobretudo, o que é encantador é que, depois de ter vindo lá, fiquei com muita vontade de lá voltar. E isto é, para mim, é muito gratificante, é muito terno, é muito sanguíneo, não é? Porque, de facto, há coisas que falam mais alto do que as nossas vozes, não é? Depois de ter lá estado, depois de não ter ido lá, após 27 anos, sentir este chamado, não é? Daquela cultura, daquelas pessoas, e do meu íntimo, não é? Reverberar nestas memórias, nestas imagens que de vez em quando me invadem os pensamentos, é algo bastante incrível, não é? Porque eu acho que é essa africanitude que nos é intrínseca, aderne ao pensamento, à astralidade, não é? Que nós temos que usar no nosso fazer fílmico, mas também no nosso estar enquanto cidadãos globalizados. E é isso que eu desde há muito me senti inspirado a fazer, e com a ida à Guiné-Bissau isso tornou-se cada vez mais determinante para aquilo que eu acredito que possa vir a fazer daqui para a frente. Ok. Tu contactaste com estruturas de cinema na Guiné? Eu falei com o ministro, na época, não, o secretário da Cultura. Conheci finalmente o famigerado Sr. Flora Gomes, né? Não consegui conhecer o Sana nada, mas o que se passa é que, como eu disse já numa outra conversa destas, é que eu vejo a Guiné-Bissau como um diamante em bruto. Portanto, o chamado de atenção às estruturas, de alguma maneira, responsáveis por não só capitalizar, mas também por fortalecer a nossa cultura, tal como dizia o Fradique há pouco. Essas pessoas estão, de alguma maneira, aliadas, não é? Daquilo que é o propósito do fazer cultural e artístico, não é? Porque, se nós... Reparem, eu acabo de ser premiado, não é? E isto aqui é um motivo de grande orgulho para os guineenses, não é? Mas também para a cultura PALOP, no geral, não é? Mas sobretudo para a nossa diáspora. Há outras pessoas que estão também a trabalhar para isso. Vocês hoje trazem aqui 2 convidados, não é? Mas temos, por exemplo, a Babetida Sadio, não é? Que é guineense e que está na Bélgica, que fez aquele filme And Breathe Normally, por exemplo. Matamba Joaquim, há 2 anos faz o Comboio de Sal e Açúcar. A Isabel Zua agora brilha no Festival do Gramado através deste filme, Um Animal Amarelo. Portanto, estes artistas, estas pessoas que acabam por ser vistas como individualidades, são os verdadeiros portas-estandartes da cultura que eles representam. E até aqui, sobretudo, só não colhe diretamente estes louros Portugal, porque muitos de nós tivemos que deixar Portugal para poder brilhar, né? E isso acontece em duplo sentido em relação aos nossos países de origem, pelo menos dos nossos pais. Com isto, o que é que eu quero dizer? Se houver um diálogo bilateral, nós não estamos sequer a pedir que se funde, que se forme
uma academia, não é? Mas se houver um diálogo interessado, bilateral, entre os agentes e promotores de cultura ou arte, ou então do entretenimento, em cada um destes países, e que estivessem articulados com estas individualidades que estão na diáspora, nós teríamos um outro sentido de autoestima, não só para com o nosso país, mas também em relação aos artistas do nosso país. Não é? Isto é uma coisa que a experiência diz-me que não é o governo propriamente a entidade capacitada para fazer isso. Porque não é só uma questão de querer, é uma questão de estar sensibilizado para isso. E as pessoas que estão sensibilizadas são as pessoas que têm este tipo de formato de diálogo, como nós estamos aqui a ter. São as pessoas que transitam entre África e Europa, são as pessoas que estão noutros ramos que não o artístico, mas que leram e que têm o poder aquisitivo para financiar o trabalho destes artistas. E é nesse sentido que eu acho que ir para a Guiné, ou ir para Angola, ou ir para Moçambique ou São Tomé e Príncipe é muito importante, sobretudo porque estas pessoas que são tidas como role models, como se diz em inglês, ou seja, referências vivas, não é? Daquilo que é a excelência artística, não é? Devem estar também, devem ter a possibilidade de poder ir para esses países de onde têm origem, que é para serem vistos e para também dialogarem com as pessoas que lá estão. Porque eu acho que a nossa missão ou o nosso dever enquanto artistas não é apenas a de retratar questões difíceis, não é? No seio, que fazem parte do seio da nossa sociedade, mas também é o de sermos os porta-vozes daquilo que são as preocupações, daquilo que são os encantamentos da sociedade do qual pertencemos. E, portanto, eu acho que é preciso cada vez mais nós consumirmos e celebrarmos aquilo que é esta cultura transversal produzida por estas pessoas que fazem o que nós chamamos agora de cinema palab. Bem, hoje, como começámos um bocadinho mais tarde, estamos também a estender-nos um pouco. Fradique, se estiveres ainda aí, era bom que aparecesse, fazemos um adeus. E, entretanto, uma pergunta mais aqui do nosso Mano Matamba, Fernando Reis Joaquim. Welcome, meu mano. Como foi a sensação de ser eleito melhor ator em Estocolmo? Onde é que tu estavas? Eu estava... Grande abraço, Mano Matamba. Eu estava aqui, em casa, em Berlim, e confesso-vos de tudo, não estava à espera. Quer dizer, o filme tem circulado por aí, eu encontro-me agora a terminar a escrita do meu livro, portanto, bom, foi com grande surpresa e entusiasmo que recebi a notícia e, bom, percebi logo que isso ia trazer mais responsabilidade para mim, porque isso foi lá está, foi pedido que fizesse um vídeo curto de agradecimento. Eu fiz esse vídeo, acho que é o tipo de coisas que direto ou indiretamente esperamos tanto que venha a acontecer, e quando acontece aparentemente não estamos à espera ou não estamos preparados para encarar essa realidade, mas foi bom, não é? Foi bom receber esse prémio, mas o mais importante foi também sentir que é um caminho que se fez com muito esforço, mas é um caminho também que se fez com o apoio das pessoas que acreditaram em mim desde sempre. E isso é muito positivo, ganhamos todos. Fradique, podes voltar. Estou aqui. Okay. Eu acho que quando eu ligo a minha câmera fica pior, então vou deixar a câmera desligada. Mas estou aqui. Tens uma câmera muito potente, pá. Não. Olha, ok. Queres fazer alguma pergunta ao vice-versa? Alguém que... Alô, welcome, Fradique, welcome. Não, eu tive a ouvir a conversa toda e acho que o Elker disse coisas muito, muito importantes. Achei muito interessante
esta coisa dele dizer que também teve que sair de Portugal, ou teve que expandir um bocado para realmente conseguir fazer o percurso que ele queria e que está a fazer. E depois também todos os outros atores que ele mencionou, que, como eu já disse, tanto o Matamba, a Isabel Zua, são realmente, eu acho, os grandes atores e atrizes da nossa geração, do nosso continente, que falam português, que realmente são um orgulho e uma representação para o melhor que nós temos de cinema. E eu acho que o caminho é esse, é nós trabalharmos não só juntos, mas realmente continuarmos com esse percurso, porque tem muito mais gente que está a começar agora, tem muito mais gente que está há muito tempo a tentar, e eu acho que é importante continuar a fazer um pouco isto o que o Elker tem feito ao longo da sua carreira, e que me parece é esse trabalho extra, né? De não só ser um ator, porque tanto em Portugal ele não conseguiu encontrar, se calhar, e eu agora tenho essa pergunta para ti também um bocado, Elker, até tu começaste a desenvolver os teus próprios projetos por uma falta de necessidade de encontrar pessoas que realmente pudessem levar os projetos que tu tinhas em mente avante, ou encontrar as pessoas que estavam a fazer projetos que tu realmente achas que se adequavam com as ideias que tu tinhas, porque às vezes isso acontece, e eu tenho essa curiosidade. Eu nunca trabalhei em Portugal, nunca trabalhei dentro do cinema em Portugal, e tenho essa curiosidade. Tu sentiste isolado no sentido daquilo que estavas a fazer, e por isso tu tiveste que começar a trabalhar não só como ator, mas também como realizador, produtor, guionista, e seguir esse caminho? Tentando responder ao Fradique, estamos no ar, não é? Estamos. Tentando responder ao Fradique, brother, olha, a sensação que eu tive é que estava a ser subvalorizado ao ser chamado para participar de séries e filmes, fazendo personagens altamente estereotipadas e que não faziam jus àquilo que tinha sido o propósito da minha função, né? Eu estudei 3 anos de faculdade e pronto, tínhamos esforçado bastante para acumular experiências de maneira a poder interpretar personagens com dimensões muito mais desafiantes, não é? Do ponto de vista da representação. Então a ficção nacional portuguesa não me oferecia isso, até porque eu começo a fazer personagens com maior incidência nas suas histórias a partir do Brasil, não é? E pronto, e depois isto vem para cá, para a Alemanha, e o meu lugar em Portugal começa a definir-se cada vez mais no lugar do realizador, não é? Porque como realizador consigo produzir muito mais filmes do que propriamente aqueles que eu conseguia participar enquanto ator formado. Por outro lado, quando eu começo a realizar, finalmente começo a não só encontrar os meus pares, né, que também eram, digamos, emancipados em relação àquilo que é a indústria cinematográfica portuguesa, e, embora eu pudesse escrever e propor essas histórias, né, a serem realizadas, a serem produzidas, esses artistas também contribuíam não só com o seu tempo enquanto intérpretes, mas também ajudavam-me muito a questionar, a desenvolver esses projetos. E isso foi uma forma, um método de aprendizagem que, palavra de honra, participando de filmes pontualmente, como estava-se a tornar prática em Portugal, isso não seria o suficiente, não se eu pretendesse alcançar um nível de saber e ao mesmo tempo de generosidade
e modéstia que me permitisse experimentar, fazer por mim mesmo. Percebes? Porque o grande ensino, o grande aprendizado que eu tiro daqui é que, de facto, realizar é experimentar, né? E experimentar é estar sempre em contacto com a iminência do erro. Mas lá está, quanto mais fazemos, melhor aprendemos a errar. Que bom, e fico super feliz que não tenhas se tornado só um ator, que já é uma tarefa super difícil. Eu conheço mais o teu trabalho como ator, já vi uma curta tua, que foi o Bastian. Estou muito interessado em ver o Alexanderplatz, assim que eu puder vou ver. Queria dar os parabéns. Foi pena que a conversa aqui hoje foi assim meio rádio antigamente, mas foi difícil. Obrigado ao Miguel e ao Orlando pelo esforço todo, mas eu tenho certeza que a gente vai falar mais vezes e com melhor sinal. Ok. Mesmo nesta nossa versão analógica e virtual, nós gostamos muito. Temos que agradecer esta promoção feita pela Quinoieto. E o que é a Quinoieto, Orlando Sérgio? A Quinoieto é uma associação que visa que visa promover, divulgar e produzir cinema, não só angolano, divulgar também cinema de outros lados do mundo. Estamos aqui. Também produzir. A Quinoieto também quer associar-se a produções de curtas-metragens, no que for possível. Este ano o Covid parece que nos estragou o programa, mas vai continuar. Vai continuar e vai sim, vamos com a Quinoieto produzir bastantes filmes. Está aqui mais um amigo nosso, Rui Simões, a mandar-nos um grande abraço de Lisboa. Um abraço, Rui Simões. Saudades, long time no see. E pronto, olha, agradecemos ao Frederico, agradecemos ao Elket. Hoje, olha, aqui a Juscelina, abraço de Luanda. Ok, minha gente, muito obrigado. Muito obrigado. Só para avisar que dentro em breve, não será muito em breve, mas dentro daqui a uns meses, mais 2 ou 3 ou 4 ou 5, já se está a transcrever esses lives. Haverá um livrozinho com os lives e é claro que estes dois nossos amigos já nos deram a licença para nós conseguirmos pôr isto em livro, estas conversas e a vossa fará parte, obviamente, também. E pronto, muito obrigado. Cinema no 7:30 está de volta. Para a semana haverá mais. Para a semana vamos dar mais um salto para Moçambique, que vamos explorar mais um bocadinho, depois deste interregno. Minha gente, muito obrigado por estarem connosco. Bye, bye. Obrigado. Ok. Deus. Deus, força. Simba.